Entrei naquele carro, estava indo para um culto, já tinha alguns, não sei, uns 2 anos que isso estava me... E naquele carro, aquele pastor contou uma coisa que mudou a minha mente e que eu espero e peço que o Espírito Santo nunca me deixe esquecer e quero compartilhar com vocês. Dizer que ele teve uma experiência. Ele teve uma experiência onde ele foi levado ao céu e ele viu o trono de Deus, ele sabia que era o trono de Deus, ele não conseguia enxergar a pessoa de Deus, a luz que emanava daquele trono. Mas ele sentia algo que ele não conseguia expressar. Ele, dentro dele, dizer que havia um gozo enorme pelo que ele estava vendo, enorme. E ele sabia que aquilo ali era tipo assim, um momento mais sublime da vida dele, mas por algum motivo, junto com aquele gozo enorme, tinha algo no coração que ele estava sentindo, não é mal, mas ele mesmo ficou com dificuldade de verbalizar, e entristecido, contristado, coração apertado, mas um gozo enorme. E ele começou a falar: Deus, não era para eu estar sentindo nada de apertando meu coração, porque eu estou na presença do Senhor, experiência maravilhosa. E ele olhava para aquele trono e ele percebia, segundo ele, vou tentar falar, né, na verdade ele poderia dizer isso 1000 vezes melhor, mas diz ele que parecia que esse sentimento vinha do trono de Deus, não era algo ruim, mas havia algo que o entristecia, e para ele aquilo ali era inconcebível. E ele ficou olhando e de repente ele teve a ideia de olhar para os lados. Ele começou a olhar aos lados na visão. E diz ele que algo chamou a atenção dele. E diz ele que percebeu que estava muito... Ele via algumas pessoas, mas aquele ambiente estava vazio. E foi aí onde Deus falou com ele. Deus disse assim: as igrejas estão cheias, mas a sala do meu trono está vazia. E eu lembro de ouvir essa frase. E eu pensei: meu Deus, como eu estava lendo Apocalipse, eu vou expressar do jeito que eu entendi. Nós lemos a Bíblia, sabe como? É uma porta aberta no céu, estava sentado um que estava, né, sobre o trono, pedra jaspe, pedra sardônica, arco celeste, esmeralda e tal. Amém. Espera aí, está falando da sala do trono do Deus para o qual a gente levanta as mãos e toca e canta e dança e faz tudo. Se está falando da sala do trono de Deus, e tem uma palavra qualquer que é o jaspe, se isso realmente tivesse a importância que eu às vezes acho que tem no meu coração, no mínimo, jaspe, aquele que está sentado em cima do trono parece com jaspe. Jaspe, o que é jaspe? Não sei. Jaspe, que cor que é? Que pedra é essa? Não sei, mas quem está no trono parece com jaspe. Eu preciso saber. Eu preciso descobrir o que é isso. Eu preciso estudar. Sardônica, que pedra é essa? Que cor que é? Um arco ao redor de esmeralda. Mas nós ficamos tão desconexos disso, que é mais fácil, mais rápido e mais prático. Li o capítulo, marco na minha folhinha devocional, bateu o ponto, né? Cumpri minha obrigação religiosa. E foi aí que tudo começou a mudar na minha vida. Porque eu entrei nesse capítulo assim, e eu tenho certeza que esse é o tipo de capítulo que a gente lê pelo resto da vida. Nós vamos encontrar coisas nele pelo resto da vida, porque está descrevendo uma pessoa inesgotável. Certo? Mas o que eu posso dizer dos últimos anos, lendo Apocalipse 4 e 5, não sei quantas vezes, cantando Apocalipse 4 e 5, não sei quantas vezes, sozinho no meu devocional, meu teclado, eu sem o teclado. Já teve vezes de eu querer ler outro pedaço e Deus falava: vai, lê de novo. Deus, mas lê de novo, você nem começou a entender o negócio. E eu lembro na minha igreja,
eu fiz um estudo com o pessoal do louvor e nós gastamos 8 domingos. Subdividimos. Estudamos cada uma das pedras, cada uma das manifestações, cada um dos seres. E eu vou dizer de novo, Deus deixou que a gente soubesse disso, isso está na palavra por algum motivo. Não podemos correr o risco de ter 5, 10, 15, 20 anos de cristão. Estudamos. Entenda o que eu quero dizer. Estudamos sobre as viagens de Paulo, estudamos sobre a história da igreja, estudamos sobre a geografia bíblica, estudamos, mas não estudamos a sala do trono de Deus. Espera aí. Em ordem de importância, eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas disso depende todas as coisas. Todas as coisas estão em seu lugar. Hebreus capítulo 1 fala que tudo está sustentado por Ele. Na verdade, isso aqui, a sala do trono de Deus, é o centro da órbita de tudo. Então, quão fútil é a nossa leitura se a gente passa assim, tão superficial. Quão superficial é a nossa leitura? E eu não estou falando só do Apocalipse 4 agora, eu estou falando de todos os lugares onde a Bíblia descreve a sala do trono de Deus. Você quer ver algo interessante? Várias pessoas tiveram visões diferentes. Você pode ver, Ezequiel teve visões profundas. Moisés teve algumas visões. Isaías teve visões. João teve visões. Sabe de uma coisa? É impressionante o quanto elas concordam entre si. Você começa a notar as pedras, as cores, os seres, como os seres são. De repente você fala, gente, é a mesma coisa. Eu estou lendo aqui, eu estou lendo Isaías, estou lendo Apocalipse, embolou tudo. É exatamente o mesmo lugar, são pessoas diferentes vendo o mesmo lugar. E é por isso que dá tão certo, que casa tantas informações, porque é o mesmo lugar e é um lugar real, não é um conto de fadas, não é fictício. É um lugar que Deus permitiu que certos homens visitassem. E para nós que cantamos e tocamos, deveríamos traduzir isso em canções. E olha, não é... Abra um parênteses, a gente cantou aqui Canção do Apocalipse, que é uma música maravilhosa. Mas eu diria o seguinte, toda canção inspirada na sala do trono de Deus, ou que descreve, reflete, tem algo sobrenatural nela. Eu tenho temor de falar nisso, porque assim, existe espero que vocês compreendam o que eu quero dizer, porque a gente às vezes fala assim, tem algo de sobrenatural na canção, parece que é canção sozinha, né? Tipo assim, então eu vou cantar ela no louvor, que vai acontecer alguma coisa. Não estou falando desse tipo de mentalidade, mas o que eu quero dizer é que canções infinitas, infindáveis, desde sei lá quando a gente escuta canções que falam da sala do trono de Deus, ela tem algo diferente, porque fala de algo especial para o coração de Deus, algo bíblico, algo atemporal. Então, se nós cantássemos mais, se nós estudássemos mais, se nós meditássemos mais. Eu me lembro de um aluno do seminário que eu estava falando sobre isso, sobre a sala do trono. E eu falei sobre a importância da gente, quando fechar os olhos, ou sem fechar os olhos, mas quando fechar os olhos, a importância que a gente tem da nossa mente não ficar vagando, não ficar... Porque a gente às vezes ora assim, né? A gente está orando, falando uma coisa, mas a gente não está, às vezes, nem prestando atenção no que a gente está orando. Mas da importância da gente engajar com esse lugar que é real e saber que quando a gente está orando, Deus está nos ouvindo. Então, eu estava falando sobre isso e aquele aluno depois, no dia seguinte, me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, falou, olha, eu fui fazer aquele exercício que você falou lá na sala, lá, que era para fechar os olhos e pensar na sala do trono.
Eu fiquei até 3 da manhã que eu não conseguia dormir nunca mais. E eu ficava pensando nos anciãos, e ficava pensando nos tronos, e ficava pensando no mar de vidro, e nas chamas de fogo. E eu sei que eu fui orando e não conseguia dormir mais. Ele mandou uma mensagem para mim. Estava feliz, mas estava cansado, né? E eu fiquei pensando, pode ser que agora a gente está começando a descobrir como é que ora. E é um fator determinante quando a gente canta pensando nisso aqui, quando a gente ora pensando nisso aqui. E eu acredito do fundo do coração que é isso que Deus estava dizendo quando Ele está nos dizendo para pensar nas coisas do alto. Pensa nas coisas do alto. Qual alto? Que alto? Lá está escrito. Aonde Cristo está. Aonde que Cristo está sentado? Na sala do trono. Então, é diferente quando eu canto conectado e focado nisso, quando eu oro pensando e nos olhos da mente e do coração eu entendo que Ele está nos ouvindo. Amados, eu acho que é essa a diferença que Davi tinha. Sabe por quê? Davi descreve muito a sala do trono, viu? É impressionante como ele descreve a sala do trono. E eu me lembro de estar estudando os Salmos, e no seminário, um dos seminários onde eu dava aula, tinha um professor lá de Antigo Testamento, que ele sabia tudo, a Bíblia inteira. Se eu perguntar, assim, gente, sem brincadeira, tudo que você perguntasse, ele sabia. Eu me lembro de uma vigília, estava escrito pá, não sei o que, do povo de Israel e tal, e ele pegou a pá e não sei o que, ele virou para mim e falou assim, tem uma tradução que não fala pá não, e falou outra palavra lá. Eu falei, peraí, quem sabe qual tradução que está falando a palavra pá, né? Então assim, ele é realmente um cara que sabe a Bíblia inteira. E eu me lembro de estar lendo os Salmos, estudando o trono e tal, e o salmista vem falando, e a base do trono é assim, e acima do trono, o que cerca o trono, e aí me caiu uma ficha, eu pensei, peraí, ninguém falou da sala do trono de Deus antes de Davi. Ninguém. Isso aparece nos Salmos, é um conceito novo. E aí eu falei, deixa eu perguntar ao pastor Marcos, porque ele sabe tudo. E eu lembro de ligar no ramal dele, pastor, me confirma um negócio. Quem que aparece falando da sala do trono? Primeiro, na Bíblia. E ele começou a falar, Raquel, que eu me lembro assim nos Salmos, isso não aparece assim, quando fala do trono, está falando do trono de outros reis e tal. Eu falei, pastor, mas espera aí, o Davi assim, está no tempo da lei, falando de coisas espirituais, e eu estou falando rápido assim, não dá para a gente entrar muito no assunto, mas Davi descreve coisas que João está vendo aqui. O que cerca, as pedras, as cores, os fundamentos. Ele fala de princípios que Tiago aparece falando. E eu falei assim, como que esse homem no Antigo Testamento... E eu me lembro do pastor Marcos falando comigo assim, Raquel, Davi a gente sabe que era um cara que estava na lei, mas vivendo num tempo muito à frente dele. E a gente foi conversando e tal. Mas aí algumas coisas me chamam a atenção nos Salmos, e eu vou explicar por que eu estou dizendo isso tudo. Davi tinha esse entendimento, de alguma forma, pode não ser pleno. Davi teve algumas experiências, certamente. No fim da vida, ele fala algumas coisas que dá a entender, deixa escapar que ele, assim, que Deus manifestou para ele de uma forma diferente na vida dele. Mas algo que para mim abre a chave, abre essa porta toda de compreender e ter esse acesso e ter essa experiência. Davi fala em alguns salmos do desejo de Deus de se inclinar e de nos ouvir, de se inclinar do trono dele. Essa semana mesmo eu estava lendo o Salmo 17, e o Salmo 17, não me lembro se é o versículo 3 ou 6, mas Davi fala assim, eu orarei a ele, porque ele quer me ouvir. Agora, para e pensa. Se fosse alguns de nós, se fosse alguém orando do seu lado, sentado na igreja, Senhor, eu vou orar para o Senhor, porque eu sei que o Senhor quer me ouvir. Talvez alguém pense, nossa, mas que oração arrogante. Eu sei que eu posso orar porque Deus quer me ouvir. Acho que a questão não é de ser arrogante, acho que a questão
era a consciência que Davi tinha de que Deus está sentado num trono sublime, soberano, mas como ele mesmo descreve em vários salmos, Deus se inclina para ouvir aquilo que nós estamos fazendo, falando, enfim. Então, o que eu quero dizer, que é muito maravilhoso a gente falar da sala do trono, pensar nessa realidade é lindo. Mas se a gente pensar que é uma realidade que está tão distante, que pode ser que algum dia eu experimente um pouquinho de sentir no meu espírito, porque Deus está tão distante. Eu termino lendo o primeiro versículo que a gente leu. Versículo 1 do capítulo 4. João escreve assim: depois dessas coisas eu olhei, e eis que estava uma... O que ele descreve? Uma porta aberta no céu. Como eu gostaria que a gente e eu também entendesse isso, porque muda tudo, muda a forma que a gente ora. Se eu vou orar pensando que eu tenho que talvez tentar convencer Deus de me ouvir, porque vai que Deus está muito ocupado, e não sei se de repente minha oração vai chegar, porque eu também não sou nada, não posso nada e tal. Isso muda. Muda quando eu vou orar e penso, a porta está aberta, o véu foi rasgado, eu orarei a Ele porque Ele quer me ouvir. Ele está sentado num trono, mas Ele se inclina. E aliás, estou usando isso aqui, mas o tempo todo eu estou lembrando que não só se inclina, né? Isso aqui é uma coisa figurativa para nós hoje, porque hoje o Espírito Santo está dentro de nós. Esse mesmo Deus que está sentado no trono, nos deu o Espírito dEle, que está conectado. Nós nos conectamos a Ele pelo Espírito que Ele nos deu e mora dentro de nós. Então, é a realidade mais sublime. Que nós podemos nos achegar a Ele porque a porta está aberta e porque pelo Espírito que nos foi dado, pela morte de Cristo, nós temos esse livre acesso a essa sala do trono. E eu quero encerrar contando algo que eu vivi, deve ter uns... Foi em 2013, então tem 3 anos. Foi uma experiência muito marcante para mim. Eu já compartilhei em alguns outros lugares assim, a dificuldade que eu tive para ter filhos, né? Agora eu estou grávida da 2ª filha, mas foi um processo muito longo. Foram 5 anos lutando contra a infertilidade, muitos tratamentos, foi um negócio esmagador. E é um tratamento muito difícil, enfim. E antes de eu estar grávida da primeira filha, eu tive uma experiência que foi muito marcante, foi um divisor de águas na minha vida. Eu me lembro de estar deitada, era um domingo à tarde, e eu não sei dizer se foi um sonho, se foi uma visão. Eu não sei quantos aqui já estiveram, por exemplo, num concerto de orquestra. Quando você vê os instrumentos todos da orquestra afinando juntos, que tem um som assim, não é um acorde, não é uma tríade, mas ao mesmo tempo não está desafinado, é um som intrigante, maravilhoso, é um som maravilhoso. Você já esteve numa orquestra, você sabe do que eu estou falando, ou se já viu uma orquestra afinando os instrumentos ali antes. E eu sei que eu estava deitada na minha cama e eu comecei a ouvir um som parecido com aquele. De instrumentos. E era um som maravilhoso. E a sensação que eu tinha, e eu não vi nada, não tive nenhuma visão. Eu lembro de só ver muita luz e ouvir esses sons. E além de ouvir esses sons, a sensação que eu tinha no meu espírito é que esses sons estavam no meio de outro. É difícil de descrever. Esse som é como se eu estivesse no meio de uma orquestra que estivesse no meio de várias outras orquestras. Então eu consegui ouvir outros sons fora dali onde eu estava.
E era tudo diferente nos outros lugares, mas ao mesmo tempo não colidia com o que eu estava ouvindo. Era um negócio estranho, difícil de falar. E eu também não sei dizer quanto tempo durou aquilo. Eu sei que eu continuava ouvindo aquele som e outro, por fora apareciam outros ritmos, outras tonalidades, mas ao mesmo tempo não colidia. E havia no meu espírito um senso assim, de pertencer àquele ambiente, eu acho que essa é a palavra, de pertencer àquilo que estava acontecendo. E eu sabia que eu estava cercada de anjos, eu sabia que eu estava numa atmosfera diferente. E eu me lembro que de repente começou o que a gente fala na música, o efeito tipo fade, começou a diminuir, começou a ficar distante. E quando aquilo ia diminuindo, eu comecei a ficar triste, eu pensei, está acabando a experiência, eu não sei nem o que está acontecendo, mas está acabando isso que eu estou vivendo, eu não vi nada, e esse gozo, e enfim, eu comecei a ficar com aquilo. E eu me lembro de acordar daquela visão, daquela experiência, e eu sentei na cama e comecei a chorar. E aí meu esposo sentou e perguntou, o que está acontecendo? Porque eu acordei chorando. E eu me lembro de olhar nos olhos dele assim, e pensar o quanto a gente estava orando para ter uma filha, e enfim, para a questão da infertilidade. Mas eu lembro de olhar nos olhos dele e pensar assim, meu Deus, a gente tem muitos sonhos, eu quero ter filhos, eu tenho sonhos ministeriais, eu tenho um monte de sonhos, mas eu trocaria tudo de presente e de futuro, para